de gratidão por poder estar com vocês em mais essa manhã de hoje. Quantas saudades, entes que estamos interligados pelos fios dos nossos pensamentos, vibrações amorosas dos nossos corações, onde formamos um campo vibratório energético com um único propósito comum, o de aprender a amar e servir a cada dia mais. Oh, meus amados, que todos recebam o meu abraço, a minha imensa alegria, a minha gratidão por poder estar compartilhando desse aprendizado. Inicia-se um novo ciclo, como as datas do tempo físico que determina pelo calendário, mas também dá continuidade no tempo dos Espíritos Divinos que somos, no trabalho íntimo de cada coração, na continuidade do aprendizado do amor. Que todos nós possamos sentir nessa manhã de hoje de céu azul, de calor, a grandiosidade divina que envolve todos nós, na oportunidade bendita do aprendizado. E não tem como nós começarmos os nossos encontros se nós não buscarmos a sintonia, o modelo, o nosso guia, todas as nossas vidas, o nosso Divino Mestre Jesus. Senhor Jesus, benfeitores amigos da equipe do nosso magnânimo professor Eurípides Barçanufo, espíritos amorosos e bondosos que se encontram em cada lar conectado conosco, envolvendo os corações nas doces vibrações do amor, para o fortalecimento, a ajuda, o amparo e a assistência da nossa caminhada evolutiva, da construção do reino divino do amor, na intimidade dos nossos corações. Ó Jesus, benfeitores amigos, mais uma vez estamos reunidos, Senhor, em seu nome e com a sua permissão. E lhe rogamos, Jesus, que através do seu amor e dos seus mensageiros de luz, o Senhor acolha todos os corações de todos os lares, com as suas vibrações revigorantes de amor, a sua assistência e o seu amparo. A cada dia, Jesus, somos mais conscientes do Espírito Divino que somos e da oportunidade bendita que estamos. Por isso, Jesus, em primeiro lugar, queremos agradecer-lhe imensamente por tudo nas nossas vidas, pela maior oportunidade de evolução, pela maior ascensão divina em nossos corações, que é a oportunidade da reencarnação. Gratidão, Senhor, por todos os sentidos que trouxemos, atributos que já desenvolvemos, como o atributo do tato, do olfato, da visão e, principalmente, Jesus, do raciocínio, da inteligência. Por isso aqui estamos, Senhor, humildemente agradecer-lhe por tantas oportunidades, bendita, por ter nos concedido tantas coisas maravilhosas.
Mas a cada dia, Senhor, que conscientizamos mais desse Espírito Divino que somos, sentimos na nossa intimidade o quanto ainda temos que trabalhar no amor que precisamos aprender e disseminar. O quanto temos ainda, Jesus, que trabalhar na nossa intimidade, com os impulsos, com os desejos, com as vontades, que insiste a assaltar os nossos pensamentos, e que somos conscientes que são energias armazenadas em nossas células perispirituais, componentes vibratórios doentes e desequilibrados que ainda carregamos, Senhor. Pelas nossas condutas ao longo dos milênios nas esteiras das nossas reencarnações, assim como nessa. Por isso, Jesus, aqui estamos juntos nessa manhã de hoje, a rogar-lhe a sua assistência e o seu amor. Ajuda-nos, Jesus, a fazer cessar em nós, em definitivo, a impulsividade, a crítica, o julgamento, a incompreensão, a falta de paciência. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que possamos ser mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos e bondosos. E especialmente, Senhor, ajuda-nos na virtude da paciência com tudo e com todos. Ajuda-nos, Jesus, para que tenhamos bom ânimo e alegria, para que com o nosso esforço, com o suor das nossas testas, nós possamos, Senhor, ser instrumentos do seu amor, levar os estímulos da concórdia, da bondade, da compreensão, da tolerância. Ajuda-nos, Jesus, para que através de nós, do nosso olhar, do nosso abraço, do nosso aperto de mão, do nosso sorriso, que quem quer que seja que aproximar de nós, Senhor, por um instante apenas, possa sentir o seu amor através de nós. Porque como o Senhor nos ensinou, só o amor consegue nos transformar. Só o amor é que cobre as multidões dos nossos pecados. Por isso, ajuda-nos, Jesus, na construção desse reino divino nos nossos corações. Assim seja, Senhor Jesus. O que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, Pai. Aqui na terra, céus, o pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Cair em tentações, no Senhor, de todo mal. Assim seja, Senhor Jesus. Bem, meus amados, meu coração enche de emoção, de alegria. Sinto na minha intimidade demais em ter vocês comigo. Gratidão. Obrigado. E lembrando a todos, né, que a nossa recomendação de nós, participantes e trabalhadores do nosso hospital e Escola de Evangelização de Espíritos, abraço fraterno, a recomendação do nosso diretor, né, nosso professor Eurípides Barçanufo, que nós estudássemos
o início de todas as atividades, o Evangelho, segundo a nossa doutrina espírita. E lembrando sempre, né, como fazemos, que a doutrina espírita, ela é filosófica, com o Livro dos Espíritos, ela é científica, com o Livro dos Médiuns, e ela é a religação, ela é a religiosidade com o Evangelho, que é o que nós procuramos ao máximo, essa conectividade, essa ligação. E dentro dos seus 5 livros estruturais, o próximo, na sequência em que Jesus, através do Espírito de Verdade, nos trouxe, é o livro Céu e Inferno. Grandioso, sublime demais, onde conceitua as penas e os gozos da vida futura, onde quebrou o maior paradigma de milênios, que existia um céu e um inferno como lugares restritos, e trouxe-nos esclarecimento de que céu e inferno é um estado íntimo de vivência do espírito. E o 5º livro, na estruturação desse entendimento de nós mesmos, a nossa escola, o nosso planeta, que é a Gênese, a sua formação, desde as primeiras partículas, conduzido toda essa formatação por esse Espírito magnânimo, o nosso amado Mestre Jesus, que cuidou de cada detalhe com sua equipe de arquitetos do amor, a estruturar essa nossa escola bendita, o nosso planeta Terra. E falamos sempre, né, que o Evangelho, a gente brinca assim, né, que ele é o manual do amor, o manual de aprender a viver. Porque se nós conseguirmos vivenciar na nossa intimidade diariamente os esclarecimentos e as recomendações do que constam nessa estrutura pedagógica, não estaremos habilitados só à convivência em nosso planeta, porque essa estrutura do amor, ela é, digamos assim, se tirarmos a nossa carteira nesse evangelho aqui, podemos dirigir em qualquer galáxia, em qualquer momento no universo infinito. E como viemos estudando, então, até o término do ano, nós estudamos o capítulo 1, né, que é Não Vim Destruir a Lei, depois o capítulo 2, o capítulo 3, e agora, então, nós vamos para o capítulo 4, que é uma estruturação muito fabulosa, porque o Evangelho aqui vem estruturando um processo pedagógico educativo para o nosso entendimento, né? O primeiro capítulo é Jesus dizendo que não veio destruir a lei. O segundo capítulo, quando ele falou de que toda a estruturação e o entendimento, quando ele fala no capítulo 2, quando ele falou de meu reino não é deste mundo. E no capítulo 3, quando ele trouxe há muitas moradas na casa de meu pai. E o capítulo 4 agora intitula-se Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que vem na intimidade de cada um de nós, quando lemos Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. 2000 anos depois de Jesus, ainda a compreensão, a clareza da bondade e do amor infinito de Deus, o nosso Pai, que estrutura a lei para o nosso estado evolutivo no planeta Terra, que é a lei da reencarnação. Ainda bilhões de irmãos que aqui convivem não têm muita clareza ainda sobre a grandiosidade da justiça divina e da bondade divina e da misericórdia divina na lei da reencarnação. Então, começa se estruturando aqui, né,
Ele falou sobre ressurreição e reencarnação. E ele afirma: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. E dentro das instruções dos espíritos, trouxe os limites da reencarnação e necessidade da reencarnação. E para estruturar na doutrina aqui, o Kardec, como sempre faz, ele pegou vários trechos dos evangelistas do Novo Testamento, de Mateus, de Marcos, de Lucas, e dentre deles nós gostaríamos de, porque é muito profundo e longo, para que nós tivéssemos tempo de estudar isso todo de uma única vez, em uma hora, né? E aí eu resolvi, não sei, eu acho que acredito que possa ser melhor. Eu vou pegar o item 5 aqui, que é onde a maior compreensão da justiça divina e do amor divino da reencarnação, quando Jesus trouxe numa conversa com um doutor da lei da época, com Nicodemos. Então, o item 5 diz o seguinte: ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhes disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer já um homem velho? Eu poderia entrar no ventre da minha mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu tenha dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és um mestre em Israel e ignora essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão daquilo que sabemos e não damos testemunho senão daquilo que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho, mas se não credes quando vos falo das coisas da terra, como me creis quando vos falo das coisas do céu? Bom, meus amados, o que nós podemos refletir, então, dessa conversa que o Evangelho nos trouxe de Nicodemos com Jesus? Nós temos consciência que nós somos realmente essas criaturas de Deus e que aqui, na oportunidade reencarnado, nós temos um corpo. Esse conceito é estrutural porque vai fazer a base da ação na nossa intimidade, onde nós, então, estamos até outra percepção de tudo e de todos, conscientes que nós não somos o nosso corpo. Temos o nosso corpo, instrumento da ação do Espírito Divino que somos. Meus amados, como é que nós poderíamos compreender a bondade e as leis divinas se não podemos entender que não fosse a justiça e o amor divino da reencarnação, as tantas diferenças que existem
volta e em tudo, se realmente a vida fosse uma única existência aqui, aprendizado, seria a justiça divina a revelar a bondade e a misericórdia divina se nós não entendermos a reencarnação? Amados, não sei se todos lembram, se todos têm consciência, ou se já ouviram esse esclarecimento. Em 2010, o nosso diretor espiritual, nosso professor Eurípides Barçanufo, deu um recenseamento dos habitantes do planeta Terra. Nós somos 30 bilhões de espíritos, talvez hoje em 2020, não sei se está na mesma quantidade, mas desses 30 bilhões de espíritos que habitam a atmosfera psíquica e energética da nossa escola planetária, onde nós já estamos aí com quase 8 bilhões de espíritos reencarnados. Então, aí nós temos aí uma população de 22 bilhões de espíritos desencarnados, que interligam, convivem conosco, nos influenciam e somos influenciados sem um instante sequer de parar. É constante e ininterrupta esse nosso convívio, essas nossas interligações. E o Evangelho, então, nos trouxe esse esclarecimento que, se não nascermos novamente nessa escola, nesse aprendizado, porque é a maior justiça, a maior bondade divina para conosco, é sempre nos conceder uma nova oportunidade. E um plano divino para essa nova oportunidade. E a cada oportunidade nos concedida, um novo corpo, uma nova ambientação reencarnatória. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, o convívio com os mesmos espíritos, ao qual temos que fazer o nosso resgate do amor, do perdão, da compreensão. E entender a reencarnação é processo divino na nossa escola planetária. É o maior impulso divino nos nossos corações se nós compreendermos, se nós entendermos e sentirmos em nossos corações o nosso planejamento reencarnatório. Quais foram realmente os sentimentos que essa encarnação, essa ambientação reencarnatória, com essa família consanguínea, no país, sociedade, no qual nós fomos colocados, entender qual é a nossa parte. Quais são os sentimentos que nós trouxemos aqui serem renovados? A compreensão disso vai estruturando em nossa intimidade, não mais o materialismo, mas a construção dos sentimentos. E esclarecer melhor a conversa de Jesus com Nicodemos, a misericórdia divina e pelo amor, Chico Xavier e Humberto de Campos. Se vocês permitirem, nós iremos ler esse livro nova, Chico Xavier, Humberto de Campos e a coordenação de Emmanuel. São 14, intitula-se Lição de Nicodemos. Mais ou menos o que falou no Evangelho, agora numa linguagem onde nós podemos compreender melhor. Em face dos novos ensinamentos de Jesus, todos os fariseus do tempo se tomavam de inexcedíveis cuidados pelo seu extremado apelo aos textos antigos. Esse nunca permitiu esclarecer as situações mais difíceis à luz da verdade que a sua palavra divina trazia ao pensamento do mundo. O grande número de doutores não conseguiu ocultar os seus descontentamentos. Não obstante as suas atividades devotícias, continuavam as ações generosas de Jesus, beneficiando os aflitos e os sofredores. Discutiam-se os novos princípios
no grande templo de Jerusalém, nas suas praças públicas e nas sinagogas. Os mais humildes e pobres viam o Messias, o emissário de Deus, cujas mãos repartiam abundância os bens da paz e da consolação. As personalidades importantes miam. É que Jesus não se deixava seduzir pelas grandes promessas que faziam com referência ao seu futuro material. Jamais temperava sua palavra de verdade crenças do comodismo da época. Apesar de magnânimo para com todas as faltas alheias, combatia o mal com tão intenso, logo se fazia objeto de hostilidade a todas as intenções inconfessáveis. Mormente em Jerusalém, que com seu cosmopolitismo, expressivo retrato do mundo, as ideias do Senhor acendiam as mais apaixonadas discussões. Eram populares que se entregavam à apologia franca da doutrina de Jesus, servos que sentiam com todo o calor do coração reconhecido, sacerdotes que combatiam abertamente, nacionalistas que não o toleravam, indivíduos abassados que se insurgiam contra os seus ensinos. Todavia, sem embargo de instruções naturais que procedem do estabelecimento definitivo das ideias novas, alguns espíritos acompanhavam Jesus, formados de vivo interesse pelos seus elevados princípios. E uma dessas figuras era Nicodemo. Fariseu notável pelo coração bem formado e pelos dotes da inteligência. Assim, uma noite, ao cabo de grandes preocupações e longos raciocínios, procurou Jesus escondido em particular. Seduzido pela magnanimidade de suas ações e pela grandeza da sua doutrina salvadora, o Messias estava acompanhado apenas de 2 de seus discípulos e recebeu a visita com bondade costumeira. Então, o doutor da lei, o fariseu, que começou a acompanhar Jesus e ficou muito encantado, porque pelas ações, pela conduta de Jesus, despertava nele magnetismo, interesse. Jesus não tinha nenhuma expressão política monetária, Era uma pessoa comum da rua. Então, ficou assim constrangido de procurá-lo à luz do dia, onde todo mundo poderia vê-lo, porque seria um meio desmerecimento, Porque um doutor da lei, digamos, um presidente de um Supremo Tribunal, um presidente de uma corte, vai procurar alguém que não tem nenhuma expressão política, intelectual, E ele procurou então Jesus, escondido, sem que ninguém pudesse ver à noite. E Jesus então encontrava-se na casa de Pedro, mas naquele dia só tinha 2 discípulos lá com ele, O Messias estava acompanhado de 2 de seus discípulos e recebeu a visita. E após a saudação habitual, revelando as suas ânsias de conhecimento, depois de fundas meditações, Nicodemos dirigiu a Jesus, que é o que está lá no Evangelho, Mestre, sabemos, então, que você veio pelo aquilo que você faz. Então ele disse, mestre, bem sabemos que vinde de Deus, pois somente com a luz da assistência divina podereis realizar o que tens efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. E agora o Nicodemo já começa a colocar, tenho empregado a minha existência em interpretar as leis, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos que deverei lançar mão para conhecer esse tal reino divino. Então, o que Nicodemo diz? Olha, você não está falando com qualquer um, não, Porque a minha vida, eu sou intérprete das leis, Então, quero que você me fale, porque ele não conseguia compreender muito, inclusive o Nicodemos, até a parte das bem-aventuranças. Porque ele falava, como é que Jesus pode ficar falando isso para o povo, o leproso, o aleijado, os sem recursos, doentes, que eles eram bem-aventurados?
E Jesus, com o seu amor, né? O mestre sorriu bondosamente e esclareceu. Primeiro de tudo, doutor, não basta que tenhais vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias tê-las sentido-as no coração. Então, Jesus aí já trouxe para nós um profundo conhecimento. Não basta interpretar as leis, não basta interpretar o Evangelho, não basta interpretar a Boa Nova. Eu preciso senti-las no meu coração. Nicodemos já ficou meio assim com a colocação, né? Mas em verdade devo dizer que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Como está lá no Evangelho. E Nicodemos então disse: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Interrogou o fariseu altamente surpreendido. Poderá, porventura, eu regressar para o ventre da minha mãe, que já está velha? E Jesus fixou nele os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto em foco, e acrescentou: em verdade, reafirmo ser indispensável que o homem nasça e renasça, para conhecer plenamente a luz do reino. E o Nicodemos, mais surpreso ainda, disse a Jesus: entretanto, ser isso? O Nicodemos perturbado, e ele ficou confuso, né? E aí Jesus disse, né? És doutor, mestre em Israel e ignora essas coisas? É natural que cada um somente testifique aquilo que saiba. Porém, precisamos considerar que o Senhor aqui ensina. Então, Nicodemos não era qualquer um. Ele era uma pessoa que ensinava, ele era um doutor da lei. Apesar disso, não aceita os nossos testemunhos? Se falando eu de coisas terrenas, sentes dificuldade em compreendê-las, os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser de as coisas celestiais? Seria loucura destinar alimentos apropriados ao velho, ao adulto, para o organismo frágil de uma criança. Então, tipo assim, Nicodemos, meu filho, se você não compreende nem a lei fundamental natural do nosso planeta, que você vai querer que eu te ensino sobre de outro nível de amor? E, extremamente confundido, o fariseu retirou-se encaminhado, ficando Jesus com os dois discípulos, André e Tiago, empenhados em obter de Jesus o necessário esclarecimento acerca daquela nova lição. O Nicodemos, então, no Evangelho, embora Jesus ia falar do amor divino, das leis divinas, se ele não entendia a lei da reencarnação. Amados, como é que nós vamos viver aqui todo dia? Nos relacionarmos nas nossas convivências familiares, nos nossos relacionamentos sociais, se nós não tivermos estruturado em nossa intimidade a lei fundamental da lei da reencarnação, do nosso projeto reencarnatório. Quais foram as circunstâncias do nosso projeto reencarnatório? E aí, continuando, né? Os discípulos, então, para eles também era algo novo. E aí, então, Humberto de Campos aqui faz maravilhosamente, ele coloca algumas coisas suaves, né? Jerusalém quase dormia sob o véu espesso da noite alta. Silêncio profundo se fizera sobre a cidade. Jesus, no entanto, e aqueles dois discípulos continuavam presos às conversações particulares que haviam entabulado. Desejavam eles ardentemente penetrar o sentido oculto das palavras do Mestre. Como seria possível aquele renascimento? Eles estavam... Como é que seria possível nascer de novo, né? Não obstante os seus conhecimentos, também partilhavam da perplexidade que levara Nicodemos a retirar, chateado, fundamente surpreendido. E Jesus, então, sentindo os pensamentos dos seus dois discípulos, né,
Pergunta para eles, né? Por que tanta admiração em face dessas verdades? Perguntou Jesus bondosamente aos seus discípulos. As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de inovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste. O homem é o seu dono. Toda roupagem material acaba rota, porém o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. A morte do corpo é uma mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre por meio de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão da luz para a estrada definitiva do reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. André sentiu que uma nova compreensão necessitava o espírito simples e lhe perguntou, que é o que sempre nós vamos perguntar, né? Mestre, já que o corpo é como a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados, paralíticos e doentes. Olha a grandiosidade do esclarecimento. Por que nós estamos vendo os hospitais cheios? Por que nós estamos vendo as penitenciárias cheias? O que acontece com essa justiça divina de amor? E aí, então, Jesus responde a ele, né? Então, Jesus falou assim, acaso eu não tenho ensinado que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Jesus já tinha falado. O escândalo é necessário, mas ai daquele em que fizeram o escândalo. Então, agora aqui vem a profundidade do esclarecimento, que cada um sinta aí na sua intimidade os recursos que trouxeram. Que cada um sinta nos seus corações e roga a lucidez para que possam se sentir e se perceberem o que trouxeram para renovar nessa encarnação. Porque aí Jesus diz, cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceder uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que utilizaram na véspera para o roubo, o assassino e a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois os flâmulos e escravos mais humildes. Com as mãos que feriram, poderão vir a ser cortadas. Então, amados, o estado evolutivo que eu me encontro, o que estruturou a minha interioridade, para que eu pudesse fazer o meu projeto reencarnatório, é eu mesmo o responsável. E aí as perguntas que até hoje nós continuamos fazendo. Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate, murmurou Tiago, externando a alegria do seu entendimento. Mas aí, né, é o que todo mundo fala aqui, quer ver? Mas observe que deste modo o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar o débito, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. Ou seja, até quando eu vou ser algoz e depois vou ser vítima? Vou ser algoz e vou ser vítima. O mestre aprendeu a amplitude da objeção e esclareceu aos discípulos perguntando, dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Tiago meditou por um instante e respondeu, também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho e dente por dente. Oh, meu Deus do céu. E é isso que nós ainda vemos até hoje ainda. Porque muitas vezes se fala de justiça, eu quero justiça. Na realidade, não é justiça, é vingança, né? É olho por olho, dente por dente. Amados,
Se tivesse prevalecido essa lei aqui no planeta Terra, então nós seríamos todos cegos e banguelos. E o que Jesus, então, ensinou? Também tu, Tiago, está procedendo como Nicodemos? Replicou Jesus com generoso sorriso. Como todos os homens, aliás, têm raciocinado, mas não sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor? Qual que é o primeiro mandamento da lei divina? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E nós querendo justiça, né? Não é justiça, né? Como dizemos, nós queremos é outra coisa. E aí, se a lei, a determinação da lei, a lei do amor, acima de não roubará, não adulterarás, não cobiçará, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Como poderá alguém amar o Pai e aborrecer-lhe a obra? Contudo, te amo. Não estranhe a exiguidade da visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas hão feito isso, a mesma coisa. Agora, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhe é próprio. Organizaram a justiça como edifício mais alto do idealismo humano. E, entretanto, eu coloco o amor acima de toda a justiça do mundo e tenho ensinado que só ele é que cobre a multidão dos pecados. Só o amor é que consegue nos transformar. Se nos prendermos à lei de Talhão, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor. Porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos filhos de Deus, de um mesmo Pai. E basta que ambos sintam isso para a fraternidade divina, afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Olha que esclarecimento. Até quando nós ficaremos observando as ações dos outros e fazendo julgamento? Até quando nós passaremos a observar o que nós fazemos todo dia onde nós nos encontramos? Na família que temos, na sociedade que vivemos. E aí, então, ante as elucidações do mestre, os dois discípulos estavam maravilhados. Aquela lição profunda esclareceu-os para sempre. Tiago, então, aproximou, e agora vem, né? E sugeriu a Jesus que proclamasse aquelas verdades nas novas pregações do dia seguinte. Tipo assim, Jesus, né? Falou para ele. Vamos falar isso, amanhã você sai falando isso aí em todos os templos, em todos os lugares. E o mestre dirigiu-lhe um olhar de admiração e interrogou. Será que não compreendeste? Ô, Tiago, você não entendeu ainda? Pois que se um doutor da lei saiu daqui sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade, como queres que proceda de modo contrário? Para com a compreensão simplista dos espíritos populares? Alguém constrói uma casa iniciando pelo teto o trabalho? E aí, então, veio a coisa mais grandiosa. Né? Ou seja, Tiago, não adianta eu sair falando isso tudo agora. Essas leis aqui estão implantadas, mas serão milênios para que nós, experienciando as reencarnações, iríamos aprendê-la. E ele disse, além disso, mandarei mais tarde o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. Então Jesus, nesse dia aqui, selou o envio da nossa doutrina espírita. Quando ele disse que essa doutrina ia esclarecer com a maior clareza, lucidez em nossas consciências, do Espírito Divino que somos, da criatura de Deus que somos. Onde nós nos encontrávamos no mundo espiritual, em que colônia espiritual?
em que ambiente fluídico nós vivíamos antes de estar aqui reencarnados. E conforme nós aqui vivemos, lidamos com nossos sentimentos aqui encarnados, para onde nós iremos a hora que nós deixarmos o nosso corpo físico. Então, esse dia, Jesus chancelou também aqui, né? Além disso, mandarei mais tarde o Consolador. E o Consolador faz 150 anos que chegou conosco. Mais de 150 anos que chegou conosco. Eminentemente impressionados, André e Tiago calaram as derradeiras interrogações. Aquela palestra particular em que o Senhor e os discípulos permanecia guardada na sombra leve da noite de Jerusalém. Mas a lição de Nicodemos estava dada. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre no reino do Evangelho e no coração dos homens do nosso planeta Terra. Então, meus amados, será que nós já estamos entendendo o nosso projeto reencarnatório? Porque, amados, nós nos encontrarmos no domingo de manhã, não ocorre nenhuma mudança na intimidade de cada um. O apóstolo de Jesus para conosco não estão correndo no aprendizado do amor. Em cada lar aí encontro os espíritos bondosos e amorosos. Inclusive, não sei se eu posso dizer assim, né? Com as pranchetas, com as anotações do projeto reencarnatório de cada um. Mostrando os pontos a serem trabalhados. O que estruturou o projeto reencarnatório para essa encarnação? Que todos nós somos conscientes, então, que nós não tínhamos esse corpo, não tínhamos esse nome, mas nós éramos nós mesmos e nos encontramos antes de estar com esse novo corpo em uma sociedade, como falamos no início, uma sociedade aí com 22 bilhões de espíritos desencarnados. Os nossos sentimentos, o nosso estado evolutivo, as nossas ligações, nos determinavam uma determinada sociedade. E quando chegou a misericórdia divina e a oportunidade da reencarnação, então vocês têm ideia do que é 22 bilhões de espíritos. E dentro desses 22 bilhões de espíritos existe na faixa de 4,5 bilhões de espíritos amorosos e bons que reencarnam em missões, mas que não necessitam mais. Então sobrou aí praticamente 16 bilhões de espíritos ávidos, desesperados, entre aspas, para reencarnar. E nós já estamos na oportunidade para ver o reino de Deus, que nós já nascemos de novo. E o que estruturou a nossa reencarnação? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que construímos ao longo dos milênios anteriores. E não dá para vir em uma única encarnação resolver todos os problemas. Então, a maior ascensão divina para todos nós é que os espíritos bons, os prepostos de Jesus, nos orientam, nos organizam o nosso planejamento reencarnatório. E cada um que está aqui nos ouvindo hoje não pode ignorar mais que não sabia disso. Que, inclusive, concordou, porque nós já temos uma certa lucidez, porque existem reencarnações de todos os níveis de evolução. Existem as reencarnações que nós chamamos como se fossem reencarnações em massa, que seriam reencarnações o quê? Reencarnações por sintonias. Os espíritos não têm lucidez, princípios morais e entendimento. Nós já estamos no nível dos espíritos que avaliamos o nosso projeto reencarnatório. Pedimos para estar com quem nós estamos. Rogamos a misericórdia divina que deixássemos nós no ambiente reencarnatório, onde nós teríamos os maiores estímulos para as mudanças necessárias na nossa intimidade. Então, nós reencarnamos novamente para renovar sentimentos. Essa é a estruturação. E dentro das anterioridades, então,
pega-se o assunto em que tem mais dificultado ao longo dos milênios essa construção do reino divino nos nossos corações. Então, que nessa manhã de hoje, cada um possa, na intimidade, se observar. O que eu tenho feito com as coisas que eu sinto? Por que eu tenho determinadas inclinações? Por que eu tenho determinados impulsos? Por que eu tenho determinadas vontades? Porque, amados, se nós estudarmos, como Jesus disse para Nicodemos, e não sentirmos, não vai gerar efeito em nossos corações, em nosso campo vibratório, em nossas células perispirituais. Vocês têm ideia, então, agora, como a cada manhã, como um ciclo da nossa vida, em nossos corações vibrar essa grandiosa oportunidade de estarmos reencarnados. Que é a maior ascensão divina no nosso processo evolutivo. E de estarmos reencarnados exatamente aonde estamos. Nós agradecemos isso todo dia. Nós fazemos essa conectividade de ser de Deus, com o infinito amor de Deus, nosso Pai, nessa vibração energética dos nossos corações. Ou nós acordamos todo dia reclamando, chateado, achando que o problema é que os outros estão fazendo. Que as dificuldades estão é porque os outros estão fazendo assim, ou estão fazendo assado, ou não estão fazendo. Amados, é preciso de ter efeito o entendimento da reencarnação. E a grandiosa oportunidade onde nós concordamos, aceitamos, pedimos, assinamos o nosso projeto reencarnatório. Perdoe-me por não conseguir esclarecer melhor. Porque ainda sou ínfimo. Mas vamos todos nós, nossos corações envolvidos por essas vibrações amorosas desses espíritos bons, que nos acolhem com tanto carinho e amor, que ajudaram em nosso projeto reencarnatório, que nos ajudam, que nos assistem ininterruptamente. Sentindo essas vibrações amorosas em nossos corações, vamos dar sintonia a esses espíritos amorosos, a magnetizar as nossas células perispirituais, dando incentivo, energia, alegria em nossos corações, para amarmos mais, para compreendermos mais, para perdoarmos incondicionalmente. Nós irmãos de Jesus, que através de seus mensageiros de luz presente em cada lar, conceda a todos os participantes passes energéticos de amor. Que essas doces vibrações amorosas de Jesus envolva todos os lares e todos os corações. Que seus mensageiros de luzes, amorosos e bons, possam fluidificar, magnetizar a água dos copos, das garrafas, com os remédios, com os fluidos, para o equilíbrio e a harmonia das células perispirituais e de todos os corações. Ó Jesus, mais uma vez, obrigado pela oportunidade bendita e pelo seu amor. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Encerrado o nosso encontro aqui dessa manhã de hoje. Que todos recebam um abraço, carinho, afeto e a minha gratidão. E Jesus, com o seu infinito amor, agasalhe todos os nossos corações. E assim seja. Que Deus te Muito abençoe. Que todos nós tenhamos uma ótima semana. Com dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo aqui, para que estejamos juntos às 10 horas, se assim for a vontade de Deus, nosso Pai. Assim seja, assim será.